objetivo é realizar o recobrimento de uma peça de aço com camadas sucessivas de cobre, tanto alcalino quanto em meio ácido, e níquel metálico, por meio de processo eletrolítico, avaliando as características da superfície e as espessuras dos depósitos. As soluções: banho de desengraxante, cobre alcalino, cobre ácido e níquel foram aquecidos para melhorar a solubilidade e eficiência nos processos. Preparação da peça. A peça metálica de aço foi lixada para remover óxidos e impurezas, aumentando a aderência dos depósitos. Desengraxe. A imersão em solução quente de desengraxante a 70 graus Celsius por 2 minutos remove óleo, graxa e sujeiras superficiais. Após vem a lavagem contra a corrente. A decapagem é o banho ácido que remove óxidos residuais e ativa a superfície metálica. Após lavagem. Cobre alcalino 10 minutos com corrente de 1 A. Primeiro depósito de cobre. Solução incolor, deposição mais lenta, mas com alta aderência. Vem lavagem. Em cobre ácido 10 minutos com uma corrente de 1 A. Solução azul. Depósito mais espesso e brilhante. E lavagem. Niquelagem 10 minutos com a corrente de 1 A. A solução verde aquecida e recobrimento com níquel metálico. É feito em depósito de cobre sobre a peça de aço antes da deposição de níquel. O cobre atua como uma camada intermediária entre o aço e o níquel. Isso evita as reações de difusão direta entre o ferro do aço e o níquel, que poderiam prejudicar a aderência e causar corrosão interfacial. Além disso, o cobre pode melhorar a aderência e a uniformidade do depósito do níquel. O cobre é amplamente utilizado em processos de galvanoplastia, por oferecer excelente condutividade elétrica, boa resistência à corrosão e facilidade de adesão de camadas subsequentes, como níquel ou cromo. Além disso, proporciona uma superfície fina, mais lisa e com brilho aprimorado, o que contribui para a estética da peça. A composição típica do banho ácido de cobre inclui sulfato de cobre, 18 gramas litros, que são fontes de íons cobre 2+, essenciais para a deposição catódica do cobre sobre o substrato. Ácido sulfúrico, 74 gramas litros, que aumenta a condutividade elétrica do banho, evita a precipitação de hidróxido de cobre e oferece a dissolução do anodo de cobre. As condições operacionais recomendadas são temperatura entre 25 a 30 graus, promovendo maior mobilidade iônica e qualidade do depósito metálico. Densidade de corrente de 5 a 8 amperes diâmetros cúbicos, assegurando uma deposição eficiente e uniforme, sem formação de depósitos queimados ou porosos. A niquelagem é amplamente utilizada na indústria devido às seguintes vantagens: proteção contra corrosão. Os revestimentos de níquel formam uma barreira protetora sobre o metal base, aumentando sua durabilidade. Aumento da dureza e da resistência ao desgaste. O níquel confere maior resistência mecânica à superfície da peça. Acabamento estético. Proporciona brilho e suavidade, resultando em um aspecto visual superior. Base para cromagem. O níquel é a camada intermediária ideal para aplicação posterior do cromo, garantindo melhor aderência e qualidade do acabamento final. Tipos de niquelagem. Existem diferentes tipos de deposição de níquel, com características distintas. Níquel químico. Processo de deposição que ocorre por meio de uma reação de redução química, sem o uso de corrente elétrica. Níquel eletrolítico. Processo que utiliza a corrente elétrica para realizar a deposição, como aplicado na prática em questão. Níquel brilhante, fosco, mate ou acetinado. Essas variações são obtidas por meio de uso de aditivos específicos no banho, influenciando a aparência e as propriedades da camada depositada. Composição e funções dos componentes no banho de níquel. O banho de níquel, utilizado no processo de eletroposição, é composto por diferentes substâncias, cada uma com uma função específica para garantir a qualidade do revestimento metálico. Sulfato de níquel, 240 gramas litro, principal fonte de íons níquel 2+,
essenciais para a eletroposição do níquel na superfície do substrato. Cloreto de níquel, 40 gramas litro. Aumenta a condutividade elétrica da solução e favorece a dissolução do anodo de níquel, assegurando o equilíbrio do banho. Ácido pórico, 30 gramas litro. Atua como agente tamponante, estabilizando o pH da solução e prevenindo variações que possam comprometer a qualidade do depósito. As condições operacionais também influenciam diretamente o desempenho do processo. Temperatura de 25 a 60 graus Celsius afeta a taxa de deposição e uniformidade da camada de níquel. pH tem que estar de 3,5 a 5, que é a faixa ideal para garantir a integridade do depósito e evitar a formação de impurezas ou falhas na camada. E a densidade da corrente de 3 a 7 amperes decímetros quadrados controla a espessura, aderência e aparência do revestimento de níquel, devendo ser ajustada conforme a aplicação desejada. Após a primeira deposição de cobre alcalino, superfície recoberta de forma uniforme, mas com aspecto opaco. Após a segunda deposição de cobre ácido, cor cobre brilhante, superfície lisa, cobertura completa. Após a deposição de níquel, peça com coloração prateada esverdeada, com maior brilho e acabamento liso. Desengraxe, remoção de óleos e graxas. Se for um desengraxe alcalino, há basicamente uma reação de saponificação dos óleos graxas com a base como hidróxido de sódio. Além disso, ocorre emulsificação e dissolução de impurezas por agentes tensioativos presentes no desengraxante. Decapagem, remoção de óxidos de ferro. A peça de aço pode ter óxidos como óxido de ferro 3 ou óxido de ferro 4. No banho ácido, geralmente ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Cobreagem, reações catódicas, redução. Cobre alcalino, base cianeto ou pirofosfato. Se o banho for à base de cianeto, cobre ácido sulfato. Anodo, placa de cobre. Oxidação do metal para repor íons na solução niquelagem. Anodo, placa de níquel. Se o anodo for inerte, o níquel deve ser reposto manualmente. Diferença de banho de cobre alcalino e cobre ácido. Cobre alcalino, base química cianeto ou pirofosfato. Aderência ao aço, excelente condutividade, menor brilho, opaco, mate. Usa a principal camada inicial aderência. Cobre ácido, base química sulfato, fluorborato, sulfanato, aderência ao aço baixa. Pode correr condutividade alta, brilho brilhante, uso principal, camada decorativa final. Conclusão. A prática permitiu entender os princípios da eletrodeposição metálica, a importância das etapas de preparação da superfície, a função das diferentes formulações de banho e o efeito visual e físico das camadas aplicadas. A sequência cobre alcalino, cobre ácido, níquel é essencial para garantir adesão, proteção anticorrosiva e estética.